Olá, muito boa noite. Segunda-feira, 17 de novembro de 2014. Veja agora as principais notícias do União Brasil de hoje. Carteira de habilitação mais cara. Os futuros condutores devem preparar o bolso. A alta vai ser de quase 24% já a partir de dezembro. Operação Lava Jato. Novos desdobramentos da investigação da Polícia Federal colocam construtoras e empreiteiras no escândalo. Fora Dilma, manifestações pedindo o impeachment da presidente são realizadas em todo o país no feriado da Proclamação da República. Superávit primário, o risco de não atingir a meta fiscal deste ano faz governo correr contra o tempo para dar uma reviravolta no jogo econômico. Brilho e cores na Avenida Beira-Mar de Fortaleza. Movimento LGBT realiza mais uma parada da diversidade sexual. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no União Brasil, que já está no ar. Eu sou Miguel Anderson Costa e você está no União Brasil. Problemas com planos de saúde são recorrentes. A Agência Nacional de Saúde até que tenta punir os que desrespeitam o consumidor, mas as reclamações continuam. Não é notícia repetida. Novamente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, suspendeu a venda de novos planos de saúde. Desta vez, foram 65 planos de 16 operadoras. O Brasil possui pouco mais de 50 milhões de pessoas com planos de saúde. Isso, na verdade, é uma consequência de uma busca do lucro na área da saúde que não deveria existir dessa forma, porque a demanda ela vem crescente, enorme. Hoje em dia, muito mais pessoas têm acesso aos planos de saúde em relação a alguns 10 anos atrás. No entanto, a cobertura dos planos não aumentou na mesma proporção. Miranir não aguentou continuar como usuária de um determinado plano, mudou e os problemas que eram recorrentes continuaram. Na hora de marcar consulta, né? Muitas vezes você liga, você não consegue, fica passando de ligação de pessoa para pessoa e você não consegue. A reclamação mais comum que chega para a gente é a negativa de autorização de algum procedimento. Alguma cirurgia ou então algum material que seria necessário para essa cirurgia, até mesmo alguns medicamentos de alto custo também são negados. A ANS trabalha em ciclos. O motivo desta punição foi que dos dias 19 de junho a 18 de setembro deste ano, foram registradas mais de 12 mil reclamações sobre estes planos. Além da comercialização suspensa por 3 meses, multas de 80 até 100 mil reais devem ser aplicadas. Denúncias de negativa de cobertura e também de atraso na marcação de exames, consultas e cirurgias. Desde o início do programa de monitoramento da ANS, 1.017 planos de 142 operadoras foram suspensos. 847 deles voltaram a vender após melhorias. Por isso mesmo, apesar de não parecer, vale a pena correr atrás dos seus direitos. 87% dos problemas são resolvidos quando o cliente procura a ANS. Que ele procura o judiciário através de um advogado de confiança e também faça denúncia na ANS, no PROCON, para tentar punir a operadora do plano de saúde por essa negativa indevida e, através do judiciário, também conseguir a reparação por esse dano que foi causado. E quem deseja tirar a carteira de motorista precisa ficar atento e também preparar os bolsos. A partir do próximo mês, o processo para solicitar a Carteira Nacional de Habilitação vai ficar mais longo e bem mais caro. A partir de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o número de aulas práticas vai aumentar. Para conseguir a primeira habilitação de carro, será preciso treinar mais 5 vezes. A mesma regra deve ser aplicada a quem já for habilitado e pretende adicionar uma categoria. Essa resolução ela foi anunciada, divulgada em junho.
Quer dizer, e deu um prazo, um tempo para crescer, a fazer as mudanças, né, na tecnologia da informação para poder as aulas serem computadas legalmente, né, no computador tanto da autoescola como do Detran. Com a alteração, o valor desembolsado pelos futuros condutores terá um reajuste de 23,8%. O Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Ceará acredita que as novas aulas serão importantes. É favorável em função de uma melhor formação. Então, se aumenta-se a carga horária, há uma melhor formação e o retorno e o resultado disso seria a diminuição de acidentes. Euclides vai acrescentar a categoria D, que permite a condução de veículos como ônibus e caminhões. Para ele, os novos valores estão comprometendo o orçamento de muita gente. É um aumento que foge do orçamento da gente, né? Que a gente vem esperando uma coisa, quando chega na realidade é bem outra. A aula prática tem duração de 1 hora e custa no Ceará, por exemplo, R$ 45,00. Com a maior quantidade de treinos, a habilitação vai ficar R$ 225,00 mais cara. Muitos comentam que realmente o aumento está bastante pesando no bolso, né? Principalmente dos pais da gente. Todo ano aumenta, né? Mas ainda não estão dizendo que já estão reclamando muito pelo preço, né? A carteira de motorista popular pode ser uma alternativa àqueles que vão tirar a primeira CNH. A iniciativa contempla pessoas de baixa renda que devem ter acima de 18 anos e apresentar CPF, comprovante de residência, cadastro no Bolsa Família, entre outros requisitos. A Assembleia autorizou o governo do estado a financiar a carteira para a categoria de baixa renda, para as pessoas de baixa renda, categoria A, para conduzir moto. E desde 2009 que esse programa vem sendo executado. O ano está próximo do fim e alguns setores da economia devem fechar o balanço final com um crescimento bem abaixo do desejável. Segundo os especialistas, o momento é de alerta, já que isso pode ser um dos reflexos da temida crise. Com o país tendo um crescimento inferior a 1%, é considerado normal que alguns setores da economia amarguem um desenvolvimento abaixo do esperado. Nesse cenário de crise econômica, o segmento de serviços foi um dos que sentiu a queda. Um levantamento feito pelo IBGE indicou que o setor registrou um crescimento de apenas 4,5% em agosto, o menor desde 2012. Apesar de considerar arriscado analisar os números de um único mês, esse economista diz que a situação da economia brasileira não vem bem há um bom tempo. O setor de serviços tende a ser um setor muito resiliente, demora a refletir, mas em algum momento, se o país continua sem crescer, esse setor também reflete essa desaceleração. Os principais responsáveis por essa redução no ritmo de crescimento foram os serviços de informação e comunicação, que alcançou um índice de apenas 1,7%, fato que esse empresário do ramo justifica pelo ano ter sido repleto de eventos como a Copa do Mundo e as eleições. Um ano muito atípico como esse, a gente teve um ano de Copa do Mundo, de eleições, que ele impacta positivamente para algumas áreas ou alguns setores que têm ligação direta com ele. Por outro lado, os setores de serviços prestados às famílias cresceu e ajudou o segmento a fechar com uma média razoável. Em agosto, houve um acréscimo de 9%, resultado comemorado por essa empresária que recruta profissionais como empregadas domésticas e babás. Como essas donas de casa, elas não têm como encontrar mais essas funcionárias através de indicações, então elas estão recorrendo a empresas que se formalizam, trazendo esse trabalho, buscando funcionárias interessadas, fazendo a checagem de referências de antigos empregos. Apesar de muitos especialistas apostarem que 2015 será um ano ainda mais difícil para a economia, onde vários ajustes terão que ser realizados, a esperança é que esses setores possam voltar a crescer. Sou um otimista por natureza. Eu continuo pegando aquela questão da crise gerar sempre oportunidades. A pesquisa Estatísticas de Gênero do IBGE mostrou que o número de mulheres inseridas no mercado de trabalho da capital saltou de pouco mais de 52% para mais de 56% entre os anos de 2000 a 2010. Mas ainda existem dificuldades, é o que apresenta os dados mais recentes da pesquisa de emprego e desemprego da região metropolitana de Fortaleza.
Após concluir cursos na área audiovisual, Cibele não demorou para conquistar uma vaga como cinegrafista numa empresa de televisão. Mesmo assim, ela decidiu continuar os estudos e ingressou na faculdade para cursar jornalismo. A jovem sabe bem a importância da capacitação profissional para se manter no mercado de trabalho, principalmente sendo mulher. Logo em seguida, já vi o jornalismo como um início de uma paixão, mesmo assim. Aí depois veio, durante o curso que eu estou fazendo de graduação em jornalismo, aí já veio a paixão pelo rádio, pela assessoria, e no decorrer do curso eu vou ver qual é o que eu vou me apaixonando mais. Segundo os dados do IBGE, entre os anos de 2000 e 2010, o número de mulheres atuando no mercado de trabalho de Fortaleza aumentou 3,6 pontos percentuais, enquanto a taxa de atividade passou de pouco mais de 52% para 56,40%. Mas a estimativa do CineDT de setembro deste ano mostra que no Ceará as mulheres diminuíram a participação no mercado de trabalho. Hoje, ainda existem 78 mil em situação de desemprego, de um total de 152 mil. Os dados das pesquisas domiciliares têm mostrado que as mulheres ainda enfrentam grandes dificuldades no mercado de trabalho. Com o quadro de desaceleração da economia que nós temos percebido desde 2011, as mulheres são dos segmentos que foram mais afetados nesse contexto, o que mostra ainda que há grandes dificuldades ainda na sua inserção. Este especialista em recursos humanos lembra que as mulheres estão ganhando mais espaço no mercado de trabalho, até porque têm buscado capacitações, mas ainda esbarra em algumas dificuldades. Ainda existem muitos empresários que têm o paradigma, né, o preconceito de a mulher na idade fértil, recém-casada, vai engravidar e vai deixar um trabalho por certo período de tempo. Essa dificuldade a gente, como consultoria de RH, a gente tenta sensibilizar o nosso cliente. O IBGE aponta como desafio a diferença salarial entre homens e mulheres. Apesar de ter reduzido, segundo o Instituto, em 2000, uma trabalhadora recebeu o equivalente a pouco mais de 65% do rendimento de um profissional do sexo masculino em Fortaleza. No ano de 2010, o percentual aumentou para mais de 73%. Nos últimos 3 meses, o CineDT apresentou informações com uma desigualdade maior. Embora as mulheres sejam mais escolarizadas, de maneira geral nós percebemos nas estatísticas que as mulheres ganham menos do que os homens. O último dado que nós temos divulgado, essa disparidade chega a 20%, ou seja, a cada R$100 pago aos homens, as mulheres recebem R$80 pela mesma atividade. E no próximo bloco você vai ver novos desdobramentos da Operação Lava Jato atingem construtoras e filiados petistas. E ainda a movimentação pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. União Brasil volta já!